E aí, nação tricolor, fala família Tricolaço FC, sejam muito bem-vindos, bem-vindas aqui a mais um vídeo do canal Felipe Sandri na área. Gente, esse time ainda vai me matar do coração, velho. Acabou agora, alguns instantes atrás, América Mineiro 1, São Paulo 2, num jogo maluco, um jogo de trocação franca, um jogo que a gente, mais uma vez, é operado sem anestesia por essa arbitragem criminosa que a gente tem aqui no Brasil. Um jogo onde o Miranda perde um gol que uma criança de 3 anos faria, quando o jogo estava empatado 1-1, na reta final da partida. E a gente consegue uma virada daquelas que são inimagináveis, diante de todo o contexto que o São Paulo estava inserido, de uma eliminação vexatória contra o Independente Del Valle na final da Sul-Americana, o time aos cacos, precisando ganhar, porque a zona do rebaixamento, a água estava subindo de novo, os times de baixo estavam subindo, os times que estão teoricamente na mesma posição que o São Paulo estavam ganhando, ou seja, o São Paulo estava sendo ameaçado de novo pela zona, estava cada vez mais distante de uma pseudo-briga pela pré-Libertadores. Gente, é um roteiro daqueles de terror, de filme de terror. E apesar de tudo isso, o São Paulo consegue uma virada heróica para cima do América Mineiro, mais um resultado positivo diante desse time do América Mineiro. São Paulo eliminou o América Mineiro na Copa do Brasil. E é uma vitória que, de certa forma, o trabalho estava abalado, a confiança estava abalada. Uma eliminação nunca é bom, e da forma que foi, sempre deixa resquícios. Mas o São Paulo, gente, esse time, esse elenco, de certa forma, esses caras, apesar dos vexames da temporada, eles conseguem responder rápido. Eles conseguem dar a volta por cima sempre rápido. Foi assim quando o São Paulo perdeu de forma vexatória contra o Palmeiras naquele último jogo do Paulista. No jogo seguinte, o São Paulo meteu 4-0 no Atlético Paranaense na estreia do Campeonato Brasileiro no Morumbi. Foi assim depois contra o Flamengo, se eu não me engano, que no jogo seguinte o São Paulo conseguiu uma vitória que precisava ter, né? E agora, depois do vexame da Sul-Americana, o São Paulo conquista uma vitória que faz o São Paulo ficar vivo, por incrível que pareça, faz o São Paulo ficar vivíssimo por uma vaga na pré-Libertadores. Porque se o São Paulo perdesse hoje, gente, o São Paulo estaria praticamente fadado a brigar até o último segundo contra o rebaixamento. E essa vitória não resolve os problemas do time, não, mas essa vitória traz o São Paulo de volta uma ligeira confiança para pelo menos terminar dignamente, não dignamente, mas terminar não vexatoriamente, melhor, acho que esse é o melhor quadro para dizer, não terminar vexatoriamente o Campeonato Brasileiro, ou seja, pelo menos conquistar uma vaga na pré-Libertadores. É o que esses caras têm que fazer. Por respeito ao torcedor que estava lá presente, lá no estádio do América Mineiro. Esses caras estavam lá, a torcida do São Paulo estava lá, cantando, estava lá torcendo, vibrando, estava empurrando o time apesar de todas as vergonhas na temporada. O torcedor do São Paulo precisa ser estudado, é um torcedor dos mais apaixonados e fanáticos que a gente tem no Brasil e na América do Sul. Eu posso dizer com toda a tranquilidade, gente. Então, o que dizer? Cara, é um daqueles jogos que fica realmente guardado na memória do torcedor, por tudo o que aconteceu. São Paulo começa perdendo. Primeiro vamos falar da escalação, né? O Rogério Ceni volta com uma linha de 3. Eu gostei dessa sinalização dele. Eu só acho que ele poderia ter pensado isso contra o Independente Del Valle, não ter ido de peito aberto achando que poderia ganhar a qualquer momento, né? É a soberba da derrota, como diz o Arnaldo Ribeiro, e é muito isso. O Rogério Ceni tem isso, ele precisa mudar isso urgentemente, senão a gente vai sofrer cada vez mais.
E aí, nesse jogo ele muda, ele volta com o sistema de 3 zagueiros, como o Rafinha, como esse primeiro zagueiro, Miranda na sobra, e Léo tirou o Diego Costa, deixa Igor Vinícius como ala direito, deixa o Reinaldo como ala esquerdo, Pablo Maia, Nestor, Patrick, Luciano e Caleri. Era o time que deveria ter jogado a final contra o Independente Del Valle na Sul-Americana. Era esse time. É isso que eu não consigo entender no Rogério muitas vezes, gente. Como ele precisa tomar bordoada para aprender. E mesmo quando toma, não aprende. Tomara que ele tenha aprendido agora. Tomara, porque senão a gente vai continuar sofrendo. E aí, gente, daqueles roteiros que só acontece com o São Paulo, né? Aloysio Boi Bandido, pesando 200 toneladas, o cara chuta do meio da rua e esse goleirinho meia boca chamado Felipe Alves aceita. E aí eu vou dar um recado muito direto aqui para a diretoria do São Paulo. Não precisa trazer mais nenhum jogador, não precisa trazer mais um meia, não precisa trazer mais um atacante, não precisa trazer volante, não precisa trazer zagueiro, não precisa trazer ninguém. Por favor, só traga um goleiro de verdade. Há 8 anos o São Paulo não tem um goleiro de verdade. Há 8 anos a gente sofre por não ter um goleiro de verdade. Até o América Mineiro, com todo o respeito do mundo que eu tenho pelo América Mineiro e qualquer outro time, até o América Mineiro tem um goleiro mais confiável, que é esse Cavicchioli, do que o São Paulo. Então, pelo amor de Deus, vende Reinaldo, vende Rafinha, não renove com o Éder, não renove com, sei lá, com quem mais você quer mandar embora. Manda embora Jandrei e Felipe Alves e traga um goleiro de verdade. Pelo amor de Deus. É a partir disso que o São Paulo vai começar minimamente a ser um time de verdade. Porque enquanto tiver frangueiros debaixo da meta, debaixo das traves, na meta do São Paulo vai sofrer, gente. E não vai conseguir ganhar nada. 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 E foi assim, aos 12 minutos, Aloysio Boi Bandido, pesando 200 toneladas, dá um chute despretensioso e esse cara aceita. É inacreditável. Só que o São Paulo, gente, por um milagre, o São Paulo vinha bem na partida, o São Paulo tinha mais volume, o São Paulo ameaçava mais, o São Paulo criava situações, só que esse time tem um problema crônico de não conseguir definir. Esse time até cria, só que ele não define. Ele perde caminhões de gols. Não é que ele perde poucos gols, ele perde caminhões de gols. E mais uma vez perdeu um monte de gol. Um monte de gol. Eis que sai o gol numa jogada muito bem trabalhada. Luciano dá assistência, Caleri, matador, precisava fazer o gol, estava em baixa com o torcedor, principalmente depois de perder gols feitos contra o Independente Del Valle na final da Sul-Americana. Ele vai, desencanta, faz o gol, um gol importante de empate. E aí o segundo tempo, gente, trocação, né? O São Paulo teve muito mais o controle da bola, mas o América Mineiro ainda espetava alguns momentos. Só que o São Paulo, gente, perdeu de novo um caminhão. E o Miranda, gente, o Miranda perde um gol que, se o São Paulo não ganha essa partida, era pra hoje acabar com o contrato ali do Miranda. Chega no vestiário, com todo o respeito e admiração que eu tenho pelo ídolo Miranda, era chegar hoje e falar: Miranda, deu pra você, cara. Não tem mais condição. Olha o gol que você perdeu. Não teria mais como manter o Miranda nesse elenco, nesse time, pensando que ele seria um jogador minimamente. Apesar que o Miranda foi bem. O Miranda foi bem no jogo, mas o fato dele perder aquele gol, pra mim, não teria mais condição. E o gol que o Luciano faz e o VAR anula é simplesmente daquelas coisas vergonhosas, pavorosas, tenebrosas, que dá ânsia de vômito da gente ver no futebol brasileiro. Ah, mas é a regra. Gente, o VAR está aí para atrapalhar o São Paulo Futebol Clube. Isso eu posso dizer com toda a segurança do mundo. Porque não é de hoje, é de sempre isso. O São Paulo é o time mais prejudicado por essa arbitragem criminosa que a gente tem aqui no Brasil. E mais uma vez foi hoje. A sorte é que o Rogério Ceni começou a mudar o time e eu comecei a me esconder de assustado com as mudanças do Rogério Ceni.
Ele coloca o Igor Gomes no lugar do Nestor, que eu acho que foi boa a entrada do Igor Gomes, ele entrou bem, e o Nestor, eu tenho cada vez mais bode desse jogador, porque é um cara que acha que ele joga muito mais do que ele de fato joga, né? Na prática, o Nestor é uma criança perto do gigante que ele imagina que ele é. Mais uma partida pífia do Rodrigo Nestor, horroroso, fraco, uma chance claríssima de gol também, cara a cara, ele bate mascado na bola, ele é horroroso, Rodrigo Nestor. Pra mim também não poderia continuar mais no São Paulo, eu achei ele horroroso. Entrou o Igor Gomes, entrou bem no meu modo de entender, mas quando ele coloca Alisson e coloca Marcos Guilherme, ali eu falo, cara, ele quer perder o jogo, ele não quer ganhar. O Rogério Ceni tá querendo perder e não quer ganhar. Mas até nisso, milagrosamente, a sorte sorriu pro São Paulo, porque o Alisson, que tava errando tudo que ele tava tentando fazer, ele tava errando, o Alisson foi e fez o gol da vitória do São Paulo. Gente, chegamos a 40 pontos, abrimos 10 para a zona. São Paulo se vê livre do rebaixamento agora, convenhamos, né? E agora é pensar em ganhar, seja como for, tem que ganhar domingo, meio gol a 0, 1/3 de gol a 0 que seja. São Paulo tem que botar essa bola dentro da rede e fechar a casinha, somar 43 pontos e ficar na zona da Libertadores, da pré-Libertadores. É isso, é o mínimo que esses caras têm que fazer em respeito, se eles têm ainda vergonha na cara, que demonstraram hoje, pelo menos em parte, eles têm que fazer isso, eles têm que dar essa vaga na pré-Libertadores pro São Paulino. É isso que esses caras têm que fazer. Deixa aqui embaixo, quero muito saber a sua opinião. Esse time ainda vai me matar. Um grande abraço a todos, galera. Valeu. Vamos, São Paulo!